Fala, povo de Deus! Sabe, a palavra do Senhor diz que certa vez Jesus estava no meio dos discípulos e ele fez uma pergunta que foi chave para que Pedro descobrisse o seu chamamento, né? E então Jesus chega para Pedro e para aqueles todos os discípulos e diz assim: vocês, sabe quem vocês pensam que eu sou? Aí eles falaram assim, sabe, alguns dizem que o senhor é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem... Ele fala, não, eu estou falando vocês. Quem eu sou para vocês? Então Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe, aquilo ali revelou quem na verdade era Jesus para Pedro. Mas essa revelação de Jesus para Pedro trouxe uma revelação que vem de encontro a ele mesmo. Quando Jesus olha para ele e diz, olha, como você me revelaste, agora eu vou te revelar, mediante os seus olhos, quem é você e o seu chamado. Então Jesus olha para ele e diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe, ele começa a olhar e falar assim, olha, tu é Pedro. E sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, edificarei a igreja. É como se ele dissesse assim, olha, você tem parte comigo. Olha, você é o Pedro, você é o cara, você é quem eu vou usar de forma tremenda ministerialmente. Mas para isso, primeiro, ele teve que descobrir qual era a sua identidade. Identidade espiritual. Ou seja, a identidade espiritual leva ele a conhecer o mundo que está em sua volta, o mundo espiritual e a sua função espiritual nesse mundo. Sabe, nós vivemos um tempo onde que as pessoas estão em uma tremenda crise de identidade espiritual. Mas para a gente entender um pouquinho de identidade espiritual, a gente tem que entender um pouquinho da identidade natural. O que é uma identidade? Bem, eu tenho aqui uma identidade. Todo mundo tem uma identidade. Se você não tem, corre para tirar. Por quê? Porque a identidade ela vai revelar quem socialmente você é, quem você é nesse mundo natural. No mundo natural, você vai pegar uma identidade, você vai descobrir que ali existe um nome e um sobrenome. O sobrenome vai mostrar as suas questões familiares, a sociedade que te cerca. Sabe, você tem responsabilidade sobre essa família, porque você está inserido com o sobrenome dentro dessa família. As questões familiares, ela também é de sua responsabilidade. Mas a identidade, ela não revela só as questões familiares, ela revela a sua questão pessoal. Ela diz quem você é. Eu sou Maurício Costa de Souza. A minha família Costa de Souza também é responsabilidade minha, porque eu estou inserido nesse meio. Eu vivo esse meio, eu respiro esse meio. Os problemas, as vitórias, tudo com relação a essa família também a mim pertence. Então existe o meu papel de atuar nessa família. Mas eu sou Maurício. Sabe, existe aquilo que eu devo fazer para essa família. Quem? O Maurício. Sabe, no mundo espiritual é da mesma forma. Existe um nome e um sobrenome. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, versículo 16, que o próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bem, a sua identidade espiritual revela quem é o seu pai. Ela revela quem é o seu pai. Seu pai é Deus. Então nós estamos inseridos dentro de um mundo espiritual, em uma família espiritual, a família de Deus. Nós temos responsabilidade em revelar esse reino, porque o nosso Deus é o nosso Pai. Não é à toa que quando você é inserido dentro dessa família, você chama todos aqueles filhos de Deus de irmãos. É responsabilidade nossa cuidar das coisas de Deus, só que existe um chamamento que é específico para você, assim como teve para Pedro. Para que você entenda esse chamado, você tem que entender primeiro quem você é. Bem, você levantou a mão uma vez e declarou que Deus é o seu pai, então você assumiu essa responsabilidade de estar inserido nessa família espiritual e de reconhecer quem é essa família. Agora, quem é você mediante ao mundo espiritual? Sabe, o seu chamado ele parte desse princípio. Quem é você? Como o mundo espiritual te vê? Quais são os sonhos de Deus para você? A palavra do Senhor diz que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe,
O Senhor já te amava, sabe? E o Senhor escrevia todos os dias de sua vida naquele livro. A Bíblia vai além disso, que escrevia e predeterminava. Eu não estou falando de predestinação, eu estou falando que havia sonhos de Deus para você, havia plano de Deus para você, e que era especificamente, unicamente para você, que é o seu nome. Mas quem é você no mundo espiritual? Você só vai entrar dentro do plano de Deus, dentro dos sonhos de Deus, dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus escolheu para você viver, se você entender quem é você. Assim como Pedro, tu és a pedra. Pedro, tu és pedra. Sabe? Esse pedra no original quer dizer uma lasca, sabe? Um fiapo, uma lasquinha, um pedacinho, uma pedra minúscula. Quando ele diz, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra, que é a rocha, edificarei a minha igreja. Ou seja, você tem parte com o meu ministério. E ele revela exatamente quem era Pedro naquele ministério. Olha, você tem parte, sabe? Você levantou a mão um dia, você aceitou o Senhor Jesus, você o adora, então você tem parte. Você tem parte com o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Mas como, pastor? Essa é a grande pergunta. Muita gente chega para mim e diz, olha, eu não consigo identificar o meu ministério. Sabe, geralmente eu digo, o seu ministério, o seu chamado é tudo aquilo que te incomoda. Aquilo que você olha que o outro não faz e fala, não é possível que a igreja não esteja vendo isso. Isso é o seu chamado. Não é possível que a igreja não esteja agindo nessa área, essa área que você tem que atuar. Geralmente esse é o seu chamado e Deus está todo o tempo tentando mostrar quem você é no mundo espiritual e qual o seu chamado. Sabe, todo momento ele quer mostrar, olha, existe a questão familiar, mas existe a sua questão pessoal dentro da família. Uma vez, eu estava, coisa de uns 20 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, eu estava na minha cidade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu estava lá em meio a um culto maravilhoso. Sabe, quem estava pregando lá? Uma pessoa que eu amo muito, gosto muito, aprendi muito, apesar de não ter contato, mas aquele foi o último contato há 20 anos atrás, Irineu Gruber. E nós saímos para jantar depois do culto, ali estava minha esposa, mas estava tão envolvente aquele culto, uma coisa tão gostosa, e ela não sabia como expressar. Nós trouxemos o clima de adoração de dentro daquele culto para aquele restaurante, onde rolava ali um rodízio de pizza, e o pastor, ele comia, né, a pizza, ele come bem, né, e comia bastante pizza, não parava, e de repente entre uma garfada e outra, a minha esposa, a Adriana, olha para ele e diz assim, pastor, eu estou tão entusiasmada e eu descobri que eu amo tanto a Deus, que eu preciso revelar essa adoração a Ele. Como eu faço para mostrar a Ele o quanto eu amo? Eu não consigo. E ele, naquelas garfadas, coisa rara era ele parar as garfadas, ele olhou para ela e disse assim, irmã, seja exatamente quem você é. Sabe, eu aprendi muito com aquilo, até hoje eu trago esse ensinamento dentro de mim, agradeço muito a ele, apesar de eu não saber, agradeço muito a ele, que aquilo mexeu com toda a minha estrutura, e eu entendi que eu tenho que ter a minha própria identidade. Ele diz assim, seja quem você é, não procure ser igual a um outro, a forma do outro, adorar. Existe, Deus te ama do jeitinho que você é, sabe, exatamente como você é. E ele olha e diz, o que é uma xerox? E um olha para o outro, eu olho para ela olha para mim, e ela diz, olha, uma xerox é uma cópia. E ele diz, uma cópia original? Eu disse, não é original, é igual ao outro. Ela falou assim, é exatamente isso, muita gente tem copiado o outro, tem que isto ser igual ao outro, tem forjado adoração como o outro, tem forjado fórmulas do outro, tem sido tão igual ao outro, que o que é uma xerox de uma xerox? É uma xerox mais apagada um pouquinho, pastor. E uma xerox de uma xerox de uma xerox de uma xerox de outra xerox? A gente fala assim, cada vez vai diminuindo. E ele diz, até se tornar um papel em branco. Sabe, existem muitos papéis em brancos em meio à igreja. Existem muitos papéis em brancos em meio à adoração. Então seja exatamente quem você é. Obrigado, pastor Irineu, eu entendi. Sabe, ali ele começa a dizer, olha, você tem que ter a tua identidade. Você tem que ter a tua
tua personalidade. Pastor Maurício, eu tenho 2 filhos, eu lembro que quando era criança, um perguntava, mas que você ama mais a ele ou a mim, você? E eu dizia, olha, quem eu amo mais, você tem 2 orelhas, qual orelha você ama mais? E eles respondiam, eu amo igual, para mim são iguais. Eu falava, o meu amor por vocês são iguais. Sabe, o amor de Deus por cada um de nós é o mesmo amor de cruz, de salvação. Mas não é isso a identidade, não é aquilo que parte dele para a gente, mas da gente para ele. Qual o meu papel, qual a minha função? Eu olho para os dois e sei que cada um tem um comportamento diferente, uma forma de expressar diferente, sabe? São completamente diferentes em suas personalidades, mas no entanto os dois me amam e eles mostram-se dessa forma, de forma diferente, por causa da sua subjetividade, por causa da sua individualidade, por causa da sua personalidade. E assim tem que ser no mundo espiritual. Olha, aproveita esse momento. Nós aprendemos muito tempo, está em meio a uma sociedade chamada igreja, está adorando junto, está louvando junto. Tem gente que fecha os olhos em meia adoração, parece que é a Ana Paula Valadão que está adorando do lado e nível do outro. E por tamanha influência que nós temos dos outros e acabamos de esquecer quem nós somos realmente e acabamos sendo os outros na presença de Deus. É momento nesse momento de quarentena, que somos obrigados a estar em casa, é o momento de você revelar para o Senhor quem realmente você é. E como você vai revelar? Primeiro, revelando quem Ele é para você. Aproveita esse tempo e descobre. Você já sabe sua identidade espiritual, a sua família espiritual. Agora descobre quem você é para Deus. Aproveita esse momento, vai para o seu quarto sozinho e diz, Senhor, Tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E você vai sentir no seu coração Ele dizendo, e você? Você é uma pessoa individual para mim. Você tem um chamado. Ele vai revelar quem você é. Quando você revelar, não pelos lábios dos outros, mas pela sua própria boca, quem Jesus Cristo é para você. Sabe? É momento de parar de ser um papel em branco. É momento de expressar sua adoração quando ninguém estiver olhando. É momento de expressar o seu choro quando ninguém estiver olhando. É o momento de pular e dançar na presença do Senhor quando ninguém estiver mais olhando. Uma vez uma menina no Ministério de Dança me perguntou assim, o senhor falou do Ministério de Dança? Eu falei, estou assim, a partir do momento que você dança em casa, sozinha, no seu quarto, para o Senhor. Porque se você faz isso, quando você for à frente da igreja, você também vai dançar para o Senhor. Mas se você não dança para o Senhor, na sua intimidade, na igreja você dança apenas para um público, fazendo gestos copiadores de outro. Você é só um papel em branco. Mas eu afirmo, no mundo espiritual você não é um papel em branco. Existe um papel, existe uma carta escrita. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, para que se cumpra um propósito na sua vida, nessa terra. E eu vou dizer o seguinte, o Senhor escreveu os melhores dias para a sua vida, e você vai viver cada um deles, e vai cumprir o seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, Se você crê, eu também creio, então nós somos um, nós estamos juntos.